A gente vai conversar agora com a América, Mia. Seja muito bem-vinda. Ai, minha linda, muito obrigada. Linda. Tava morrendo de saudade do seu programa. E nós de você. O que aconteceu foi o seguinte, a gente vira e mexe vem conversando sobre relacionamentos tóxicos e agora aconteceu uma situação específica no BBB. Mas sobre essa situação específica, daqui a pouco o Arthur vai se juntar para conversar conosco, porque ele tem as informações mais precisas. Ótimo. O que eu acho curioso e necessário a gente falar é que um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, pode acontecer em vários âmbitos da nossa vida. E a gente não percebe. Então, a gente não percebe? Não percebe. A gente não se enxerga, né, Miri? Não, engraçado. sabe por quê? Porque o relacionamento tóxico, ele tem um padrão. É como se nós fôssemos, como se fosse uma peça teatral e você tem os atores. E os atores se encaixam naquele papel, sabe? Então, exatamente a mesma coisa é o padrão tóxico. A pessoa que entra nesse relacionamento, ela inconscientemente, por familiaridade, já existe um pré-padrão ali, tá vendo? Ela, de repente, ela entra nessa situação, permanece nela, não percebe, todo mundo percebe e ela não percebe. Seja abusado ou abusador. Perfeito, os dois. Você pode ver até no caso do BBB, que depois da chamada lá do Tadeu, eles conversaram, mas você percebe que não caiu a ficha. Porque ninguém percebeu que estava num papel, um do dominador e o outro do dominado. E relacionamento, vamos lá, então pra gente entender, relacionamento tóxico e relacionamento abusivo é a mesma coisa? Não, é assim, olha, todo relacionamento tóxico, nem todo relacionamento tóxico é abusivo, mas todo relacionamento abusivo é tóxico. O que é um relacionamento tóxico? Porque o tóxico, ele vem antes do abusivo. Então, o relacionamento tóxico, ele é aquela coisa da alfinetada, sabe aquela coisa assim, às vezes é inconsciente, mas você não tem a intenção de dominar o outro, não existe um jogo de poder mais consciente. Mas no relacionamento tóxico, as pessoas se gostam, ou pelo menos elas acham? Se gostam, mas a forma de demonstrar o amor é essa confusão. Então, qual é o panorama do relacionamento tóxico e do abusivo? Os dois. Eles confundem amor com disputa, com uma competição. Então, um jogo de poder. Exato. Assim, não existe assim, por exemplo, uma igualdade. No relacionamento normal, existe o respeito. Por quê? Porque eu reconheço em você o seu valor, eu reconheço em mim o meu valor, nós temos um limite invisível, que é o do respeito, e porque eu valorizo você, eu não fico, por exemplo, invadindo o seu espaço, eu não vou mexer na tua bolsa, eu não vou ficar fuçando seu celular. Te criticando. Isso, pegando em você, sem a tua autorização. Te diminuindo, desqualificando. Ai, não é nada disso, Meire, não é nada... Agora, no relacionamento tóxico, como ele predispõe ao outro, né? Então, ele é a etapa anterior do abusivo. Então, é assim, começa assim, eu preciso criticar o outro até para eu me sentir melhor. Então, por exemplo, como que isso acontece dentro de casa? Se uma mãe que diz que ama aquela filha, aquele filho, como ela faz? Ela diz assim, olha, ela critica demais, ela é exigente demais. Às vezes, mães e pais super protetores, eles chegam a ser tóxicos porque não permite que o outro cresça. Então, como que a gente sabe que a gente está num relacionamento desse, né? É a sensação de cansaço no relacionamento, é esgotante. Então, assim, emocionalmente é esgotante estar com uma pessoa tóxica. Então, quando você se relaciona com uma pessoa assim, você não sai feliz e leve. Você sai cansado, você sai triste. Com medo, sempre ansioso, achando, sabe, pisando em ovos, angustiado, querendo acertar. Porque inconscientemente, por que é cansativo tudo isso? Porque inconscientemente você está se protegendo o tempo todo. Exatamente. Já no caso do abuso, o abuso, ele realmente já é mais consciente aí, né? No caso do abusador. Porque aí ele vai invadir de vez o teu espaço. Propositadamente. Ele vai realmente, a maior parte das vezes, porque assim, ele vai querer te dominar. E aí ele vai te dominar psicologicamente, ele vai te dominar financeiramente, inclusive no sexo também faz parte, né? Financeiramente, eu pego todo o teu dinheiro para você ficar aqui na minha mão. Então ela vai cerceando realmente a pessoa, porque aí já é bem patológico. Inclusive, quem é o abusador?
e para quem é o abusado. Porque você só fica num relacionamento que faz mal desse jeito se você também se encaixa naquele padrão. Não existe um relacionamento, por exemplo, Regina, de uma pessoa saudável, com uma autoestima boa, que aguenta, que suporta ficar isso muito tempo. Cai fora. Então você percebe que nós temos mas os dois papéis, tanto o abusador quanto a vítima, os dois têm baixa autoestima. Aí você fala, como que o abusador vai ter baixa autoestima? Isso. Sim, porque ele precisa reforçar o tempo todo que ele tem poder, que ele é bom, que ele que manda, que ele tá por cima. Mas então ele fica o tempo todo tendo que... É como uma neurose, ele fica tentando mostrar para ele mesmo e reforçando aquela ideia. Como entendeu? ele é bom. Porque no fundo ele é inseguro. Mas uma pessoa com autoestima boa, bem construída, não consegue ficar num relacionamento? Não aguenta. Mas e se for uma filha? E se for um filho? Então, como é que você vai sair? Porque você não imagina que a pessoa que te deu a luz, a pessoa que diz que te ama e tal, tá abusando de você. Isso. Porque essa mãe e esse pai, eles não fazem isso por mal. Não é uma questão assim de mal, não faz consciente, tá? Não é consciente. Eles são assim. É a forma que eles aprenderam de demonstrar o amor, foi a forma tóxica, vamos dizer assim. Abusiva. Abusiva. Então, quando você tem consciência de que você, infelizmente, nasceu de uma família assim, porque não foi um castigo dos deuses, acontece, as pessoas são imaturas, são pessoas imaturas emocionalmente, porque elas paralisaram num nível de maturidade de competição. Elas não conseguiram transcender o nível da competição para o amor verdadeiro, onde eu consigo reconhecer no outro, não ter medo de reconhecer o valor do outro, porque isso não vai me rebaixar. Porque quando você ama, você quer ver o outro bem, sabe? Só que às vezes, como a pessoa é muito mal resolvida, ver o outro bem machuca ainda que os seja olhos. o filho e a filha. Ainda. Então, porque isso é tem só muito uma... pai e mãe competitivo. Então, às vezes, o filho começa a ir muito bem no trabalho e o filho faz tudo aquilo que o pai não conseguiu fazer. Aquilo para o pai é ofensivo, porque o filho joga na cara dele tudo aquilo que ele não pôde fazer, a incompetência dele. Olha como isso desperta nele aquela questão da baixa autoestima desse pai. Mas então, como é que como é que o filho sai dessa relação? Porque você falou, né? Quem tem uma autoestima boa não aguenta essa relação, mas nessa dinâmica que você propôs. Então, a partir do momento que alguém tem que ter lucidez, alguém tem que ter consciência dessa questão. Então, o filho que percebeu isso, percebeu a dinâmica, percebeu que é tóxico, primeira coisa, você vai dizer de uma forma direta, objetiva, o que a pessoa faz e fala e quais são as consequências. Pai, o tempo todo nós estamos aqui, você está me criticando, você sempre me coloca para baixo, aí você cita várias situações para a pessoa, para não ter dúvida. Isso, olha, aconteceu tal dia, aconteceu naquele outro dia, você vai falar exatamente, porque quando a pessoa fala, ela é tão inconsciente que ela não percebe, né? Mas quando você cita os fatos e tal, aí não tem muito argumento. Você vai dizer assim, olha, se você quiser continuar desse jeito, pai, o que vai acontecer é que eu vou me afastar de você cada vez mais. E eu vou passar a vir aqui na sua casa cada vez menos. E se morar com os pais, saia da casa dos pais. O ideal é esse, né? Então, assim, por exemplo, quando a pessoa começa a ter essa noção, normalmente é só depois da adolescência. E com terapia, e aí, vamos ser bem sinceros, porque sozinho é muito difícil, doloroso. Muito, porque ao mesmo tempo você tem a tua carência de querer ser acolhido pelo pai e pela mãe. E esse pai e mãe não vai fazer isso por você. É você que tem que fazer. Então, você. Exato. Então, aí que está a questão do desafio da pessoa, é um desafio espiritual, inclusive, da pessoa que percebe que teve um pai assim. Quando a gente é pequenininho, nós precisamos dos pais para nos proteger. Então, quando você se mete numa briga, é o pai e a mãe que vai te defender. Quando você cresce, essa função de autoproteção tem que vir para você. E às vezes a gente fica esperando que outras pessoas façam isso por nós. Mas você tem que entender que você já é adulto. E da mesma forma que às vezes você teria que estar morando em outra casa, seus pais não precisariam estar te sustentando, e se você está insatisfeito, é você que tem que buscar um caminho para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Porque as pessoas tóxicas nem sempre vão mudar. Algumas pessoas se tocam e até mudam. Agora, muitas pessoas, elas não querem mudar. Sabe? Elas percebem que elas são assim, mas elas não querem mudar. E aí você vai fazer o quê? Né? Continuar num lugar onde você está ficando cada vez pior, porque os relacionamentos tóxicos, eles sempre vão tirar o teu pior.
Ou seja, se você tem dificuldade de ter persistência, se você tem dificuldade de ter força de vontade, essa pessoa, ela vai te colocar tão mais para baixo, tirar toda a sua energia, que você vai ficar cada vez mais preguiçoso, cada vez com menos vontade de fazer as coisas. Então, ele sempre vai tirar de você o teu pior. Tóxico, né? Exato. Mas então tá, então chega e fala, olha, aconteceu isso, se a situação não mudar, eu vou me afastar de você. Isso. E se não mudar? Normalmente nem muda. Se afasta? Quando não muda, aí você vai se proteger. Existem alguns temas gatilho. Então, por exemplo, quando eu começo a falar de trabalho, meu pai já se ofende. Então, ele começa a me atacar e tal. Então, não fala de trabalho. Então, não fala dos temas gatilho. Toda vez que tocar naquele assunto, você desvia o assunto, não comenta, para você se proteger. Porque você sabe que às vezes aquela pessoa usa daquele tema para ficar te atacando. Ou muda de casa mesmo, né, Meire? Porque, poxa vida, gente, se eu não poder... Imagine você não poder compartilhar suas conquistas dentro da sua casa. Perfeito. Melhor que as paredes, morar sozinho. Infelizmente, tem muitas famílias que vivem isso, né? Que juntos... Quer dizer, família você não escolhe, mas você pode escolher morar ou não. Exato. Sabe? Você não precisa compartilhar do mesmo lugar. Aí você fala, mas eu não tenho condição financeira para sair. Então, você tem que buscar realmente uma forma, ou ter amigos, ou ter alguma outra forma de você ser produtivo e você conseguir o desafio que a vida está te propondo. Isso. Né? E às vezes é só assim que a gente cresce, né? Porque para sair da zona de conforto também é... Bom, então é bem difícil na família. E no trabalho? No trabalho tem muito também. Por quê? O próprio ambiente já é competitivo. Então, na competição, você pode perceber que no relacionamento tóxico sempre tem esse jogo da hierarquia. Certo? Onde eu tenho que provar que eu sou melhor. Então, a arrogância, por exemplo, aquelas pessoas que têm orgulho exagerado, ele tem a ver com... São normalmente pessoas que vão para esse relacionamento tóxico porque eles têm que colocar a pessoa para baixo para ele se sentir melhor. Então, ele rouba ideias, ele realmente foge com a ética, ele expõe o erro dos outros para mostrar, olha como eu sou bom, eu não erro, mas o fulano erra, olha só o que ele fez, né? Então, o tempo todo começa, às vezes, até uma perseguição pessoal. Perverso, porque, né, às vezes, a pessoa é super talentosa e o talento do outro ameaça ele, né? Então, isso acontece muito, faz fofoca. E aí tem essa questão do caráter mesmo, né? Por que, Meire? Possível, eu não sei que ambiente profissional que não é competitivo. Eu acho que assim, acabei de conversar com uma médica, eu tenho certeza que no âmbito dela existe a competição. Todos. E num determinado grau isso é muito saudável e estimulante, inclusive. Só que quando isso serve de desculpa, de disfarce para você exercer a sua perversidade, mudou de figura. Perfeito. É isso mesmo. E aí a gente vai começar a ver a coisa saindo da ética. E aí, se acontece com você, qual que é a dica que eu deixaria para a pessoa? Primeira coisa, sempre falar primeiro, sempre comunicar de uma forma direta, objetiva. Fulano, eu não gostei da forma como você se dirigiu a mim na reunião, você me expôs, não sei o quê. Então, o ideal é você escrever tudo antes de conversar com a pessoa. Escreva os fatos. Mas não manda por escrito, fale. Não, fale. E antes do ódio dominar, né? Porque senão você não fala, você... Por isso que tem que escrever. Então, quando a gente escreve e a gente enxerga aquilo que eu escrevi, eu realmente começo a dar uma objetividade. Então, assim, e sair do achismo. Não gostei da maneira que você me tratou na reunião. Isso, você falou tal coisa. Então, descreve o comportamento que a pessoa fez e as consequências desse comportamento. E quantas vezes a pessoa fez, porque aí você vai ver intensidade e frequência. Então, você vai vendo que normalmente vai aumentando a frequência e aumentando a intensidade da agressão. Se você não se coloca também como protetor de si mesmo, a tendência é que o outro vá pulando cada vez mais em cima da sua cabeça, entendeu? Só vai piorar. Só vai piorando. Então, você tem que dar o breque. Você dá o limite do respeito, desse ponto para cá você não venha. Se a pessoa continuar vindo, né, que normalmente acontece, que é igual criança. Criança fala, não põe o dedo aqui na tomada. A criança fica assim na tua cara querendo botar na tomada, né? Aí você tem que dar uma broncona, que é o limite, né, do respeite a regra, né? Como igual criança, né, lá o cara vai tentar de novo. No que você está tentando de novo, você vai buscar essa ajuda aí. Aí você vai ou no RH, você vai buscar outras pessoas até para ter testemunha. Porque no caso, por exemplo, de um assédio moral no trabalho, você precisa ter uma testemunha, certo? Então, você vai se protegendo com provas concretas. Isso, você sabe que você falando, eu fiquei pensando no primeiro momento de um superior abusando de um subalterno.
Mas o contrário também pode acontecer. Claro que existe, porque e é um aí jogo é de manipulação. É uma cilada, quando o subalterno é o tóxico, é uma cilada para o superior. Porque quem entende da psicologia consegue fazer manipulações psicológicas maravilhosas. Então o perverso, ele consegue, por exemplo, te elogiar ao mesmo tempo te criticar. Então ele fala assim, ai, adorei aquela ideia que você teve, porque normalmente você só tem ideia idiota, né? Sabe? Aí você fica assim, essa pessoa me elogiou ou ela me ofendeu? Fico feliz ou fico magoada? Sabe? Isso. E aí ela começa ali a tirar a tua autoconfiança através de comentários como esse, e rindo, né? E dizendo assim, ai, você sabe que eu te amo, né, amiga? E ó, burdoada nela. Isso, entendeu? Então são jogos, é tudo um jogo. Todo relacionamento é um jogo, né? E aí a gente tem que ver se a gente tá afim de entrar nesse jogo. E por isso que é importante você não se deixar envolver emocionalmente. Porque a emoção, ela vai tirar toda a sua capacidade de pensar e tomar boas decisões. Cega. Por isso que a primeira coisa é escrever, porque eu tiro o emocional, trago para o racional, analiso a situação, para eu entender qual é o meu papel ali também. Porque às vezes, dependendo do que eu faço, eu alimento isso. Como o caso da moça lá do BBB, a Bruna, é Bruna? É. O Arthur já vai vir conversar com a gente. O que acontece? Ela realmente pede muitas coisas, sabe? Ela irrita a outra pessoa. Ela pede que a pessoa seja mais grosseira com ela. Então, assim, existe uma dinâmica de retroalimentação muito negativa nas relações tóxicas. Então, muitas vezes a gente culpa o algoz, porque é mais fácil para nós nos identificarmos com a vítima. A gente adora ser vítima, porque para ser vítima parece que você não precisa fazer nada. Mas, no entanto, se você avaliar todos os relacionamentos tóxicos que se perpetuam, você vai ver que existe uma dinâmica em que um alimenta o outro, sabe? E fica um apurrinhando o outro. Não é um cuidando do outro, como é no caso do amor. Sugando a energia, Exato, sugando a criatividade. Por isso que é cansativo, sabe? Você gasta muita energia no relacionamento, então quando você encontra aquela pessoa, você fala assim, nossa, eu amo meu namorado, mas ele me cansa. Ai, eu adoro minha mãe, ai, mas minha mãe, ai, quando eu falo com ela, eu fico cansada. Adoro meu trabalho, mas... Isso, porque ele me esgota. Então, emocionalmente, é esgotante tem um custo. Estar em ambientes tóxicos com pessoas tóxicas, sabe? O Arthur vai vir... vampirismo. Vampirismo. O Arthur vai vir aqui conversar conosco sobre esse caso específico do BBB, que ele não perde um minuto. Arthur, não te vi hoje nem fora do ar. Boa tarde, gente. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Como você tá? Ótima. Estamos aqui para falar de assunto sério, né? Você viu o que a doutora falou? Que interessante. Sim, estava acompanhando. Mas aqui. agora, especificamente do BBB, quem tem as informações é ele. Ela já falou alguma coisa, que a Bruna, às vezes, alimenta... Exato, porque nenhum papel, ele se mantém sozinho. Você sempre tem que ter um parzinho, né? Então, ou é o parzinho na igualdade, que é o amor, ou é o da hierarquia, onde você tem o algoz ou o salvador, sabe, o salvador da pátria, e você vai ter a vítima. Sempre são esses papéis, né? Então, quem está aqui em cima tanto pode alternar nesses lugares onde eu te salvo, eu te amo, e ao mesmo tempo eu bato em você. E a vítima que simplesmente alimenta aquela relação, ela não sai. É igual o sadomasoquismo, sabe aquela coisa? Se você precisa ter um para ter o outro. Quando um cansou daquele papel, o outro, se ele não tem ninguém, ele fica sem, acabou aquela relação. E a Bruna, ela chegou até a comentar que ela tem um histórico de relacionamento abusivo, né? Ela Que falou? essa não foi o primeiro momento da vida dela, que chega para ela este assunto, sem ela ter a própria percepção do que estava acontecendo. Como nós acompanhamos, né? Tudo aconteceu quando na festa, ali a primeira festa do BBB, o Gabriel ficou insistindo para ficar com a Bruna. Ela acabou cedendo, os dois ficaram e a partir desse ponto começou a criar um tipo de relacionamento entre os dois. E conforme as conversas iam acontecendo, todo mundo reparou que existia uma certa agressividade por parte dele ao falar e tratar com a Bruna, né? No sentido de jogá-la para o escanteio, sempre diminuí-la, tentar não colocar ali de acordo com o que ela estava falando, mas não de uma forma gentil ou educada, na verdade de uma forma muito mais ríspida e grosseira do que o normal. E certas falas com teor mais violento começou a chamar a atenção do público. Na edição de domingo, o que aconteceu é que o programa decidiu exibir vários trechos dessa conversa e após
todos esses trechos que foram exibidos, o Tadeu falou com a casa e deixando muito claro para todos o que estava acontecendo, principalmente para o Gabriel e também para a Bruna, citando o nome dos dois e trechos de diálogos das conversas entre eles. Para a gente exemplificar tudo isso, vamos rever como foi, primeiramente, esses momentos entre Bruna e Gabriel. Roda aí para a gente ver. É estranho, né? É desconfortável. Você viu que até o rapaz, ele se sente mal, ele cara fala, de nossa, sapato. vocês são um casal estranho, sabe? Chato. Assim, porque você só de olhar se sente mal. Porque você vê que aquilo não traz pra dentro de você algo legal de ver, né? É agressivo, inclusive, para os nossos olhos ver uma coisa dessa. Eu acho que o relacionamento agressivo, né, o tóxico, ele tem muito dessas agressividades veladas. Inconscientemente, como o nosso padrão de amor, o nosso modelo de amor é diferente, aquilo soa em nós de um jeito assim esquisito e às vezes você não sabe dizer exatamente o que. Mas quando você coloca cenas da forma como colocou aqui agora, numa sequência, aí você consegue identificar. Por exemplo, a questão da dominação, que é aquela coisa, opa, peraí, agora sou eu que falo, opa, fica quieta, eu mando nos seus pensamentos, eu mando na hora que você fala, eu mando, ó, você tem que ficar aqui, não é aqui que você tem que ficar. E aí eu tenho que lembrar isso pra você, o tempo todo falando sobre as aparências. Ele fala, o nariz de arara. Então, ele vai fazendo apontamentos, né, com relação ao físico dela, sempre menosprezando. Para quê? Para ela se colocar no lugar onde eu acho que ela tem que estar, que é abaixo de mim. Mas, veja que ele não tem essa consciência e nem ela tem essa consciência, que quando acaba, a preocupação maior deles é com relação ao julgamento dos outros. Então ele fala, meu Deus, eu vou para um paredão, eu vou ser eliminado daqui. A outra, porque a minha família. Mas em um momento ela para pensar e fala assim, puxa vida, não é a primeira vez. Por que eu estou atraindo gente assim? Qual é o meu gatilho? Assim, no primeiro momento ela não queria, mas aquela relação, vem cá, vem aqui que você é minha, dispara um gatilho e ela fala, opa, isso aqui é familiar. Olha só, ela não gosta, mas ao mesmo tempo, por ser familiar, porque é um padrão que vem lá de trás, então ela se submete. E ela fala, opa, que esse amor, ele é conhecido, então ele é seguro. Porque ninguém entra numa relação para se ver vulnerável, ninguém entra numa relação para ficar mal, a gente entra para ficar bem, né? Agora, a gente não entende os padrões antigos que precisam ser modificados e devem ser modificados para a gente não continuar repetindo coisas que são negativas. Então, todo mundo pode mudar comportamento e hábitos. Aliás, é importante que a gente faça isso. Mas existem alguns hábitos que a gente vai levando para o resto da vida sem perceber e sem olhar para isso. E aí, os hábitos vão trazendo para a gente consequências negativas. Então, qual que é o ideal de todo mundo, né? A gente olhar para uma situação dessa e não querer só julgar, mas é avaliar para a nossa vida. Quais são os hábitos que eu estou tendo e que estão trazendo resultados ruins? Por exemplo, se eu toda hora eu estou endividado, se toda hora eu tenho relacionamentos, por exemplo, que a pessoa me trai. E é interessante que quando a gente fica preso no trauma, isso é preso no trauma, ela está presa no trauma. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que você tem uma sequência de relacionamentos que a pessoa te traia. E você fala, olha, eu não quero mais homem cafajeste, não quero mais homem cafajeste, e aí a gente fica esperto para aquilo, não é? Olha o lance do inconsciente, como ele funciona. Quando você fica esperto, significa que você está atento que aquilo eu não quero. Aí que você vai pegar. O meu foco isso eu não quero, não quero, não quero, não quero, e a imagem vai se formando. É igual a coisa da dieta. Se o nutricionista falar para você, não é para comer bolo, aí você fala, nossa, eu tenho que comer salada. Aí você fica, não posso comer bolo. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Bolo. De bolo ou salada? Bolo. Bolo. E aí, quando você vê o bolo, você já deu o comando para o teu inconsciente, o teu corpo simplesmente vai obedecer ao comando que você já deu o dia inteiro. E aí você está comendo bolo, você fala, mas não era para estar comendo, não era. E você não consegue controlar porque o corpo simplesmente está obedecendo, porque o inconsciente é o corpo.
O nosso inconsciente é o nosso corpo. É isso que a gente não entende. A gente acha que a mente é só cérebro. Não é. É o nosso corpo, foi o comando. A mesma coisa se dá com relação às emoções, né, aos relacionamentos amorosos. A gente tem o nosso padrão inconsciente, demos o comando, inconscientemente o nosso corpo já está reagindo, você já está beijando, você está abraçando, você já está envolvido naquele relacionamento e você conscientemente pensa, como é que eu permiti que isso acontecesse? Sem se dar conta, inclusive, da passagem do tempo, porque quando você vê, você fala, meu Deus, 1 ano, 2 anos, 6 anos. Está e ali, esse né? é o preço da inconsciência. Ou seja, se nós não formos pessoas responsáveis por nós mesmas, querendo amadurecer, nós vamos ficar repetindo o padrão de 5 anos, quando nós tínhamos 5 anos de idade. E tem gente, Regina, que com faz 50? padrão fazendo birra, sabe assim? Não aprendeu a conversar e quando briga, faz birra. Deleta da rede, não quer conversar porque Bate a não porta. aprendeu a Gabriel se é comunicar. assim, né? Exatamente. Ele tem esse funcionamento Reage do como crianças. ninguém quer me escutar, então eu vou sair daqui. Eu vou bater a Isso. porta, eu vou como sair criança do. faz. Ele tem esse comportamento. Exato. E o que eu sinto é que assim, tem essa leitora, e aí até entra um pouco em outros assuntos, mas no sentido de, pelo fato dele ter 24 anos de idade, existe uma leitura de que ele é um menino de Ela tem 24 quanto? anos de idade. Por aí volta também. na mesma idade. Ai, mais ou menos. Então eu sinto que existe essa questão de. Isso é uma mas ele é só um falta de menino. maturidade. 24 anos. Mas é só um Não garoto. você vê, não deveria, né, tá nesse nível. Você vê que psicologicamente eles estão, sei lá, com 14, 12 anos, sabe assim? O comportamento parece. Comportamento, claro. Por isso que eu falo, a gente tem que se ressignificar, porque o biológico não para de envelhecer. O nosso corpo está envelhecendo a cada dia. Mas tem gente que não acompanha isso psicologicamente. E nós estamos nos afastando de tudo que requer autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vai colocar para você um desafio pessoal. Ele é e difícil. a gente, nós estamos tão preguiçosos de fazer qualquer esforço. Por exemplo, para você poder, sei lá, ficar melhor no seu trabalho, você tem que fazer um certo esforço. E a gente não quer. Ninguém quer crescer. A verdade é essa. Eu quero ser crescido. É mais fácil chorar e alguém pegar no colo, né? Exato, é isso que a gente quer. A gente Vítima. quer a pílula Exato. mágica, a gente quer tudo isso, sabe? A gente não quer fazer o trabalho. Ou seja, eu não quero crescer. Porque crescer significa eu me responsabilizo, isso daqui é problema meu, eu pego e eu resolvo. E eu vou mais fundo. Eu acho que quem tem essa conduta, isso é problema meu, eu não quero, eu não gosto, é mal visto pelos pares, porque passa Sim. por arrogante, Prepotente. autoritária. Exato. Mas olha como ela falou. Quem toda chega vez que fala com discernimento, presta atenção. Olha, eu não gostei disso, eu prefiro assim. Aí você né? virou a chata. Aí você Super vira a chata. arrogante. A reclamona. Ai, como reclama. Por quê? Quando você se destaca, você expõe para o outro tudo aquilo que ele deveria fazer e não fez. Por isso que quando você está numa empresa e você começa a se destacar, que eu falo que a liderança, ela é um cargo isolado, sabe? Por quê? Você tem que ter Sem coragem dúvida. de deixar de ser a massa. Porque a partir do Sem momento que você dúvida. começa a fazer mais e os outros estão fazendo menos, você está escancarando a incompetência do outro. E o outro, o que ele vai fazer? Te atacar. Para quê? Para você voltar Pra virar massa. massa, entendeu? Então, exige muita coragem o crescimento. Então, toda a liberdade de ação, sair desses padrões aprisionantes, requer responsabilidade. E isso é o amadurecimento, é você pagar o preço para se ver livre desses padrões aprisionantes. Responsabilidade, coragem, determinação. É um preço alto que se paga. É. É um preço alto E que que se é muito paga. sozinho, né? Eu acho que também é uma Solitário, coisa é o que ela falou. que as pessoas não encaram justamente por isso, né? E Porque não é só tem você. nenhuma loja que vai te vender força de vontade, o teu caráter, os seus valores pessoais que muitas vezes a gente abre mão, sabe? Os nossos limites, o autorrespeito. Você não acha isso em nenhuma loja para vender, porque isso não é da matéria. Isso é um caminho do espírito. Por isso que a gente admira as pessoas que conseguiram isso, né? Ser mais autoconfiante e tudo mais. Mas a gente sabe que a pessoa teve que lapidar aquilo ali. Né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essas avaliações, né? Porque todo mundo aqui tem algum padrão ruinzinho. Todos nós temos, né? Então, assim, a gente está vendo eles... Faz parte do ser humano. Isso, faz parte de nós, né? E é só dessa forma que a gente cresce. E como é que eu posso ajudar uma outra pessoa? Apontando o padrão, que nem o Tadeu fez. E Ele ela falou, reconhecendo, "Hello". né?
hello, olha só, né? Só que ainda, você vê, ainda até isso se tornar consciente, a pessoa, ela não quer ver. Então, dói. assim, existe... Dói. É um processo de negação muito grande. Existe um processo de negação que é natural. Que a gente fala, até para preservar a autoestima, eu falo, imagina que eu vou querer o mal para mim. Imagina, né? Ele que me enganou, não, eu que caí nessa armadilha, alguém, né? Tipo, sei lá, uma entidade entrou em mim, eu fui tomada, eu fui o diabo, aquelas coisas, né? Entendeu? A gente sempre vai querer terceirizar essa culpa, mas a partir do momento que a gente assume a nossa responsabilidade e não fica só se culpando, mas toma uma ação para poder mudar a partir de agora, isso já é assim maravilhoso. Isso é o maior sinal de amor próprio. É você fazer algo que faz bem para você. E a gente aprende a fazer coisa que faz mal. A gente come coisa que faz mal. A gente repete ações que nos fazem mal. Né? E aí gasta mais do que tem, às vezes fica endividado, aí você fala, pô, de novo. E não resolve nada. Isso, no amor a mesma coisa, né? Vou dar os contatos da Meire Camia. WhatsApp 973320236. Meire, você é psicóloga? Isso. Psicóloga, ilusionista. Isso que eu falo, psicóloga e palestrante. Próxima vez ela vai vir fazer aqui um truque pra gente. Sempre, então, com a maior alegria. O WhatsApp é 973320236. O Instagram, Meire Camia. Meire com Y. Camia com K, @Meire Camia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Fazia tempo que eu não saudade. te via. Nossa, Obrigadíssima. também. Agora não sei o que eu tenho que fazer. Lá, Simone. Isso, Até amiga. breve, minha querida. Até breve. Te vejo, né? Até já, vamos Na fofocar, já já. saletinha.